Eu acho que o Cruzeiro não tomou um pau. O Cruzeiro teve ali 20, 25 minutos de apagão. O Cruzeiro não entrou para a final, aí eu concordo com ele. O Cruzeiro não entrou para a final, o Cruzeiro não entrou para um jogo decisivo do tamanho que era esse jogo contra o Racing. O Racing nos primeiros 20 minutos, de muita intensidade, o Cruzeiro tentando jogar, mas as coisas não aconteciam, o Racing pressionando, perdia bola e bola nas costas, em profundidade, o Cruzeiro tentava subir a pressão, tomava bola nas costas. Então, o Cruzeiro não entrou para a final. Os primeiros minutos do Cruzeiro foram bem ruins, muito difícil, não pressionava o portador da bola, a linha defensiva, o Diniz fala sobre isso, a linha defensiva não recuava na hora que tinha que recuar, e o Racing com muita intensidade matou o jogo em 20 minutos. Poderia ter feito 3 gols, que foi impedido, aquele lance bem ajustado, e mais os 2 gols, o lance impedido mais o segundo gol, muito parecido a jogada. Muito parecido. Então o Cruzeiro se defendeu muito mal nos primeiros minutos, e depois... Fez tudo muito mal, na verdade, né? Não conseguia jogar, mas mais se defender, né? E, às vezes você se defende com bola também. E o Cruzeiro não conseguiu ter a posse de bola também para tentar diminuir o ritmo do Racing. E não jogou, obviamente, também não jogou ofensivamente. Mas eu digo defender mal porque o Cruzeiro não defendeu bem quase o jogo todo. Aí é diferente. Porque ofensivamente o Cruzeiro até teve um bom volume. Depois dos 25, até mesmo antes do Wallace sair, o Cruzeiro já tinha conseguido ter uma posse de bola no campo ofensivo um pouco mais. Aí o Lucas entra e consegue o time melhorar um pouco. Não foi superior ao Racing no primeiro tempo em nenhum momento, mas consegue melhorar um pouco. No segundo tempo o Cruzeiro foi melhor que o Racing. Só que não conseguiu criar tantas chances. Não conseguiu ter tanto volume, ter grandes oportunidades. Teve mais no campo do Racing, mas não conseguiu transformar isso em volume de criar muitas possibilidades. E antes disso, no primeiro tempo ainda, tem um cruzamento do Matheus Pereira pro Caio Jorge, que foi a grande chance do primeiro tempo. Vidalba, não? Foi o Matheus Pereira, que no segundo pau... Não, Vidalba que bate no segundo pau. Não, aí depois teve a do Vidalba. Aí a finalização em cima do Arias, e aí nesse lance que ao cruzamento do Matheus Pereira, a bola vai rasante dentro da área, aí o Caio Jorge tenta pegar ela pelo alto. Primeiro foi essa do Caio Jorge, depois foi a do Vidalba. Mesmo o Cruzeiro jogando mal o primeiro tempo, ele teve 2 chances, boas chances. Não digo chances claríssimas, mas boas chances. Então assim, o Racing, os 20 primeiros minutos do Racing, de muita intensidade, e foi muito eficaz. Ele conseguiu matar o jogo em 20 minutos. O Cruzeiro teve 2 chances no primeiro tempo ainda, e depois teve mais 2 ou 3 no segundo tempo, não claríssimas, mas que poderia... Teve a do Caio Jorge, que faz o gol no início do segundo tempo, 12 minutos, e teve mais algumas que poderia até ter empatado o jogo. Então, os 25 primeiros minutos iniciais custaram o título pro Cruzeiro. Aí você me perguntou do Wallace, eu acho que a gente não vê os treinos. O Diniz falou que ele vem treinando bem. Mas pelos jogos, ele não merecia. O Wallace não vem no bom momento. Ele teve alguns minutos bons contra o Lanús, de fato. O time foi muito bem e, obviamente, todo mundo vem junto. Mas o Wallace não vem jogando bem. O Wallace tá num ritmo mais baixo. Não é que ele tá com dificuldade de jogar e a intensidade dele, a rotação dele tá um pouco abaixo do time. Então, é difícil falar porque a gente não vê treino, mas pelos jogos ele não merecia ser titular. Isso é, claro, uma opinião nossa. Né? O Diniz tem os motivos dele de ter escalado o Wallace. E o Lucas, quando o Lucas entrou, queira ou não queira, o time rendeu mais. Ele conseguiu trazer um coletivo melhor. Então, é claro que é muito fácil falar depois, mas antes do jogo, todos nós fomos unânimes em falar que o Lucas merecia ser mais titular do que ele. Então, nós estamos sendo coerentes com aquilo que a gente falou antes. Garantia que o Cruzeiro ia ser campeão? Não garantia, obviamente que não garantia. Mas você tinha um coletivo melhor com a presença do Lucas, tanto que quando ele entra, o time consegue melhorar um pouco. Não foi o suficiente, mas consegue melhorar um pouco. Então, dito tudo isso, Diniz tem sua parcela, jogadores têm muito sua parcela também, não jogaram bem, principalmente no início, e volto a frisar, a diretoria tem uma grande parcela nessa perda do título do Cruzeiro. Tem essa questão do Lucas Silva, a gente já falou aqui muito, né, sobre essa situação, principalmente antes do jogo, então pra gente fica extremamente confortável em falar, mas eu acho que foi o grande dilema do Fernando Diniz ao longo da semana. Foi o grande dilema. Porque se ele coloca o Lucas Silva pra tentar competir, principalmente fisicamente, eu acho que é unânime a gente falar aqui que ele é abaixo do Wallace. Mas pelo nível que o Wallace tem entregado nos últimos jogos,
nos últimos não, tá? Vamos ser honestos aqui. Em todos os jogos que ele participou no Cruzeiro até o momento, e ainda mais depois do que a gente viu que o Lucas Silva fez contra o Criciúma, tá certo, é o Criciúma, mas pelo menos foi contra alguém, não existe, pra mim, assim, foi um erro escancarado do Diniz ao definir por esses 11 iniciais, e isso, pra mim, custou muito, muito, muito resultado a favor da equipe do time argentino. Mas eu acho que foi uma escolha tática também, tática no sentido de posicionamento mesmo das peças, né? Foi a primeira vez em muito tempo que eu me lembre, o Cruzeiro jogou com 2 volantes de fato, né? O Wallace e o Romero, eles estavam jogando lado a lado, não com o Romero um pouco mais adiantado, fazendo ali a função do Lucas Silva, por exemplo, né? Como um segundo volante ou como um meia pelo lado, né? O Cruzeiro jogou num 4-2-3-1 com o Matheus Henrique como um meia esquerda, o Verón como um meia pela direita, o Wallace e o Romero lado a lado por dentro. Então eu acho que pesou isso também a escolha, mais do que a escolha das peças, do que ele queria e tudo mais, pesou ali uma decisão tática mesmo, uma escolha tática que acabou não funcionando, né? De fato não funcionou. Eu só acho que assim, é óbvio que depois de um jogo como esse, depois de uma derrota como essa, de um título, o Cruzeiro demorou muito tempo para chegar, o torcedor tinha uma expectativa muito grande que fosse campeão da Sul-Americana e tudo mais, mas depois de uma derrota como essa, é natural que todo mundo, o próprio clube, o torcedor, os jornalistas, fiquem querendo meio que caçar bruxas, né? Tentar apontar o dedo para alguém para explicar essa derrota. E concordo com o Rafa que todo mundo tem a sua parcela. Acho que a diretoria do Cruzeiro tem a parcela, pelo erro lá atrás de demitir o Seabra, que a gente cansou de falar aqui, que não era um momento de troca, que não merecia a saída, que dificilmente o time melhoraria com outro técnico, o que não aconteceu. Muito pelo contrário, o time piorou depois da saída do Fernando Seabra. Tem a parcela do Diniz, das escolhas do Fernando Diniz, que acabaram não funcionando, e tem uma parcela gigantesca dos jogadores, que em geral foram muito mal. A gente consegue tirar poucos jogadores que foram bem no jogo. Mas a rigor, se a gente for olhar, o que aconteceu em campo no sábado foi o normal de ter acontecido. O Racing vem jogando muito bem, numa sequência muito boa, e o Cruzeiro vem jogando muito mal. A gente tinha uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse se transformar e jogar muito bem o jogo que era o jogo do ano dele. Mas isso não é fácil, não é simples de acontecer. A gente viu nos primeiros 20 minutos um time com a confiança no teto, jogando, fazendo o que vem fazendo muito bem e dando sequência ao que vem fazendo muito bem, e um time que não conseguiu jogar, que não conseguiu entrar diante desse cenário. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a caçar bruxas num momento como esse, primeiro porque elas são muitas. A gente pode apontar o dedo para uma série de jogadores, treinador, diretoria. E segundo porque o que aconteceu foi o normal pelo desempenho dos times, repito. O Racing vinha jogando muito melhor do que o Cruzeiro. O Racing era favorito no jogo, jogou melhor do que o Cruzeiro e venceu o jogo. Mas o Diniz não concorda com você. Em que sentido? Que o time vem jogando mal. Ele repete jogo contra o Bahia, repete jogo contra o Lanús, toda a coletiva dele. Ele falou que desses todos os jogos dele, teve o Atlético Paranaense, que foi bem ruim, teve mal. Mais um que foi bem ruim. Os outros, ele fala que o Cruzeiro foi superior em todos, que merecia ter ganhado todos. O raciocínio dele é diferente do nosso. A gente até discordava dele. Você está trazendo uma coisa que é o pensamento nosso, né? Mas o Diniz não concorda tanto com Mas só um detalhe, quando a gente fala assim, caça as bruxas, e você tem razão, Gris, mas... Independente da decisão, tá? Gente, é independente da decisão. Tanto que eu falei isso muito aqui na jornada esportiva, após a derrota do Cruzeiro, é que eu não tô nem questionando aqui o resultado do jogo, não, gente. Um 2x1 pro Racing, 1x1 vai pra prorrogação, o Cruzeiro, sei lá, ganha nas penalidades. Um próprio 1x0 pro Cruzeiro era natural. O resultado nesse jogo, ele seria natural. Claro, não tendendo a uma goleada para cada lado, ou para um dos lados, seria natural. Mas o desempenho do Cruzeiro no primeiro tempo foi um negócio horroroso. Horroroso. E partindo disso, você pega o recorte do trabalho do Fernando Diniz. Não é um trabalho. Gente, com todo respeito. Com todo respeito. Você tem 11 jogos, 2 vitórias, sendo uma foi contra o modesto Criciúma. Você não desempenha em performance hora nenhuma. Você não consegue os resultados. Cara, assim...
Se fosse outro técnico, já, a cabeça dele já estaria na nossa mesa.